conhecem o IPCC? Vocês conhecem o IPCC? Sim, todo mundo conhece? Coisa ruim vocês conhecem, né? Vamos lá. Interessante é que quando você observa a atmosfera da Terra e fala assim, beleza, vou estudar, né, meu objeto de estudo é a atmosfera da Terra, e nesse momento você fala assim, tá, qual é a grande teoria que você vai utilizar para estudar a atmosfera da Terra? Vocês vão perceber que, diferente de outras ciências, você não tem uma teoria que define melhor como estudar o objeto de estudo. Você fala assim, como assim? Você pode usar, por exemplo, massas de ar. Você pode usar a teoria frontal da escola norueguesa, frente fria, frente quente. Você pode entender modelo tricelular, né? Célula de Hadley, Ferrel, polar. Você pode ir para a escola de Chicago e entender que a parte alta da atmosfera é que interfere na parte baixa e tem uma relação entre eles. Né? Você pode entender como ondas de Rossby, então a atmosfera está cheia de ondas. Você pode entender como Richardson vai falar, que é o pai da meteorologia moderna, que ele acredita, não é nem sequer entende, acredita como se fosse algo religioso, que um conjunto de equações resolve a atmosfera da Terra. Simples similaridade. Você pode ir para a escola mais moderna, que é a escola francesa de Leroux, né, que define agora o conceito de altas polares móveis, que inclusive derruba a teoria frontal. Em algumas escolas da Europa não existe mais teoria frontal, ela foi derrubada pela escola francesa. Então a grande pergunta é, mas tem um monte de teorias para estudar o mesmo objeto, qual delas está correta? Então percebam que a meteorologia e a climatologia dinâmica ainda carecem de uma teoria que explique, que dê conta do seu objeto de estudo, que é a atmosfera. Então notem, são muitos pesquisadores e cientistas que estão trabalhando anos, séculos aliás, né, sobre a atmosfera, se debruçando sobre a atmosfera para tentar entendê-la. E é o ente de maior mobilidade do estrato geográfico, altamente caótico, vai me dizer agora que, olha, vocês eram uns idiotas. Porque todos vocês, era só você ter visto quanto de carbono tinha na atmosfera. Simples assim, altamente reducionista. Se você contasse quanto CO2 tem na atmosfera, logo isso você traduziria em quantos ciclones vai ter, quantas frentes frias vai ter, quanto vai mudar o clima da Terra. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É chamar todas as escolas e vocês perderam o seu tempo. Era só ter contado quanto CO2 tem na atmosfera. E como se isso ainda fosse correto. Então, quer dizer, se tem tanto de CO2, quer dizer, todo ano vai ter tantos ciclones, tanto isso aqui, tem uma relação monotônica. É óbvio que não. É tão fraca a hipótese que é muito simples de descartá-la. Tá? Justamente quando você vai observar a composição da atmosfera da Terra, 78% nitrogênio, 21% oxigênio, depois tem o gás nobre que é o argônio. Cadê o CO2? Está dentro dos traços, 0,07. E quando você vai perceber qual é a quantidade de CO2 total da atmosfera, 0,033. Aquilo é todo o CO2. Nós, seres humanos, somos uma parte insignificante daquele valor. Só para a gente entender o que é isso, são 330 moléculas de CO2 em 1 milhão de moléculas. Nós somos mais ou menos de 6 a 7 moléculas. É muito pouco. O próprio Freeman Dyson, que já estudou a atmosfera de outros planetas há mais de 20 anos, vai dizer que, apesar da atmosfera da Terra apresenta uma das concentrações mais baixas de CO2 da sua história, não há nenhuma razão em acreditar que os mesmos fatores de controle do clima dariam um comportamento anormal em um mundo com química diferente. Por exemplo, um mundo com mais CO2, mais CO2 elevado na atmosfera. Agora tem um cara que entra na atmosfera, que é o elemento atrapalhante que faz bagunça, é o vapor de ar. Esse consegue entrar até 4% na atmosfera. Então, fazendo a mesma relação, 1 milhão de moléculas, 40 mil são de água contra as 330 de CO2. Tá? Vamos passando essa primeira parte introdutória, fazer rápido histórico do que é o clima e nas diversas escalas. Notem aqui, na escala paleoclimática, 1 milhão de anos para trás,
O que mais nós estamos observando aqui? O que a Terra faz é esquentar para chuchu e esfriar para chuchu. Né? Temperaturas dos interglaciais, alguns deles estiveram de 10 a 12 graus mais elevadas do que a atual. Hoje é até uma piada esse nosso interglacial, já está acabando, já está na prorrogação, já faz tempo. Né? Então, olha só, cerca de 1000 anos antes da concentração de CO2, então, por exemplo, primeiro sobe as temperaturas e depois sobe o CO2. Eu gosto de dizer que aquele quente, na verdade, entenda assim, ó, apaga o quente, escreve assim, Éden, paraíso. Apaga o frio, escreve bola de sorvete. Tá? Porque é isso que a Terra vira. Ou vira um paraíso, que é isso que nós temos hoje, ou vira uma bola de sorvete, e aí a sociedade de hoje muda completamente. Porque não tem energia no status geográfico. Vamos avançar só 1000 anos agora. Vamos ficar só com os últimos 1000 anos. O que vocês estão vendo aqui? Óptimo climático medieval. Há menos de 1000 anos, as temperaturas estavam 2 graus mais elevadas do que a atual. É daí que vem essa história de não podemos passar dos 2 graus, né? Porque a gente sabe o que já aconteceu. A gente sabe que aconteceu coisas muito mais quentes e muito mais frias no passado. Não vem com essa história de que tem que segurar os 2 graus. E depois, que acontece em 1500 até mais ou menos 1800, 1700, 1800, um frio danado, né? Chamado Pequena Idade do Gelo. Pessoal, o que aconteceu em 1500? As grandes navegações. O grande feito de Magalhães foi o quê? Passar pelo norte não dá, só gelo. Chegou no sul, a Antártida estava soltando imensos icebergs, o Estreito de Drake estava extremamente congelado. Quando ele achou aquela passagenzinha no Pacífico antes de chegar nas altitudes mais altas, beleza, passei por um lugar que não estava bloqueado por gelo, porque as grandes navegações acontecem em um período muito frio. Muito frio. Depois o Drake ganha a sua notoriedade de passar, né? O pirata Drake conseguiu passar aquele lugar, que é um horror. Né? Então, as coisas aconteceram na parte mais fria. Vamos agora reduzir a nossa escala temporal só para os últimos 100 anos. Anos 20, frio para chuchu. Anos 30, 40, quente para chuchu. 70, 80, eu estava até falando com o professor Flávio, frio para chuchu. Né? Quem tem mais de 40 anos sabe disso. Chega ao final do século XX, quente de novo. Vamos por um dos dados que nós temos aqui. Anos 30, informação dos jornais. 38, um dos anos mais quentes da história. Exploradores soviéticos, aliás, né? O russo adora gelo e buraco. Né? Os caras manjam tudo de gelo e são os homens tatus. Todos os maiores buracos que nós temos na história. O poço mais profundo é o SG, 14, que é russo, 12 quilômetros de profundidade, agora na Antártida, furada lá no Vostok, com 4.000 metros de profundidade. Então já estavam falando que este aquecimento dos anos 30 não é nada, 5.000 anos atrás estava muito mais quente. Ó, que 38 é um dos anos mais quentes da história. Olha só essa notícia, muito atual, se não fosse o jornal amarelo. Mudança climática ameaça ao futuro. A ameaça está sempre no futuro, né? Sempre no futuro. Aí você está chegando no futuro, ela passa para o futuro. E vai indo. Poderia ser muito atual se não fosse o desdobramento da notícia, né? Olha só que interessante. É de 76, portanto, o grande problema dos anos 70 era o resfriamento global. Nossa, é muito interessante. Vira o disco, né? Lado A, aquecimento. Lado B, resfriamento. Eles vão virando o disco e vão ganhando muito dinheiro com essa história, como a notícia está dizendo. Mas notem só quais são os argumentos. O tempo parece ter enlouquecido ultimamente. Realmente, sempre, né? Sempre o mesmo discurso. As quadras de tênis de Wimbledon, na Inglaterra, não estiveram tão ressequidas desde os anos 20. Os anos 20 também foram frios. Então notem que sempre também já aconteceu antes. Né? Se a quadra de tênis fosse um fator de extrema importância climática, né? Quando a quadra interligada se trata. O mesmo acontece com as terras cultiváveis do norte da França, um monte, aquelas coisas de sempre. Então vocês notem que a mídia fica sempre recozinhando as notícias e mudando para ou para quente ou para frio. E, ao mesmo tempo, também nos anos 70 existiam cientistas críticos à palhaçada da época, que era o resfriamento global. Então, alguns cientistas acham que tudo isso é bobagem, é o mesmo discurso nosso hoje.
Principalmente porque os climatologistas não podem, olha só o que ele está falando, oferecer nenhuma prova científica que possam basear suas teorias. A mesma coisa. E aí os cientistas céticos vão lá, eles perguntam como, se os meteorologistas, utilizando computadores sofisticados, dos anos 70, válvula, fio, extremamente sofisticados, conseguem prever o tempo com apenas 1 ou 2 dias de antecedência. Hoje, com quase $1 bilhão, né, nesse mercado da meteorologia, você consegue 5 ou 7 dias, né, se o tempo for bem comportadinho. Tá? Nossa, então é uma imensidão de recursos para uma ciência que pouco evoluiu em 30, 40 anos. Tá? Então, como é que eles podem, eles estão criticando, como é que eles podem fazer essas projeções climáticas anos antes das manifestações ocorrerem? Que é a mesma coisa hoje, os caras estão prevendo as coisas para aqui 100 anos. Alguém vai estar vivo daqui 100 anos? Algum candidato a Matusalém? Não! Então ninguém vai chegar lá e falar, eles erraram. Mas eu vou mostrar aqui como eles erram mais cedo. Então, os próprios céticos estão falando assim, é interessante isso os cientistas céticos, mas alguns de seus trabalhos parecem sair diretamente da terra da fantasia. Então é muito lícito, o coelho louco, o chapeleiro maluco nas discussões climáticas. Notem só, dados do ar, temos centenas de curvas de temperaturas das estações mais longevas. Né? Aqui, ó, Reykjavik no Ártico, anos 20, olha lá, frio, 30, 40, quente, anos 70, frio, virada do século 20, quente. Me ajudem a prognosticar os próximos 15 anos. Pronto, acabou a palestra agora. Então a discussão do clima, desse clima contemporâneo, começa aqui, porque eles sabiam exatamente o que ia acontecer. Só que aqui começa a nascer a internet, né? Não ficou tão fácil colar a história, porque os outros cientistas começam a se unir, passar informações, né? E mostram, olha, não é bem assim. Isso aqui, olha só, é do Radcrew, né? Desde, como vocês falaram, vai virar o século 20 para o 21, vai começar a esfriar. Dados desde 1998 começam a apresentar uma redução de temperatura. Enquanto que o CO2, essas bolinhas aqui, ó, sempre sobem. Então, me desculpe, a hipótese está furada. Você falou que mais CO2, a temperatura sobe, não é o que está acontecendo. E aí, né, o Copperfield Jones, não sei se vocês acompanharam, né, ele esconde o declínio, né? Faz um algoritmo de computador para esconder as informações meteorológicas. Arrumou um jeito de esconder o declínio. Isso aqui é chamado Climate Gate, né? Vai ter outros, vai ter o Himalaya Gate, o Amazon Gate, o Greenpeace Gate, o Antártida Gate. Podia ter também agora um Brasil Gate, né? Porque o IPCC Nacional, se vocês sabem, o painel brasileiro de mudanças climáticas lança primeiro o sumário executivo com 15 páginas. O relatório de pesquisa vai sair depois. Eu fico imaginando como é que sai primeiro as respostas das pesquisas que não foram feitas. Então, olha, o Stephen Schneider vai falar assim, para tirar a imaginação do público, isso em 87, pessoal. Iremos oferecer cenários amedrontadores, fazer afirmações simplificadas e dramáticas e fazer pouca menção de quaisquer dúvidas que possamos ter. Cada um de nós deve decidir qual é o balanço correto entre ser eficiente e ser honesto. Então, esse aqui é um senhor que falava esse assunto já em 87, né? Ele morreu há 2 anos, deve estar sentindo o aquecimento global nos quintos dos infernos. Então, qual é o nosso horizonte nessa história? Mudanças climáticas, para nós da ciência geográfica, da climatologia, pelo menos deveriam ser em todos os lugares, porque a geografia tem um pouco melhor isso. Mudança climática para nós é variabilidade climática. Ponto final, isso sempre se soube disso. E as forçantes que mudam o clima são naturais, vulcões, florestas, oceanos, água, atmosfera dentro do nosso planeta. E esse daqui, as forçantes climáticas antropogênicas, estão numa microescala insignificante, que só conseguem se manifestar quando aquelas deixam. Notem, cidade de São Paulo, com todo o seu mega poder, veio uma frente fria e acabou o clima urbano. Né? Ou a cidade virou Moisés e a frente abre assim. Não.
certo? Vocês estão todos encapuzados, né? Nossa, está no calor, o clima, olha só como a gente muda o clima. Mudamos, né? Tô vendo. E aí tem umas coisas ainda piores, que são extraterrestres, as forças cósmicas e astronômicas, raios cósmicos, o Sol quando varia, a mecânica celeste, os movimentos, etc. E tal. Tem uma outra que é bem interessante, são as forças políticas e econômicas. Beleza, produção, desenvolvimento, acúmulo de riquezas, criar mais impostos, né? Fazer vocês trocarem seus produtos por coisas que não prestam, né? E aí você joga uma imprensa que não tem essa cor à toa. Uma ciência que joga muito dinheiro, as nossas forçantes políticas vão passar a ser farsantes políticas e econômicas, e eles querem vender a ideia de que vocês são mais poderosos do que o Sol, do que os oceanos, do que os vulcões. Eu gosto de dizer que não tem vulcão em São Paulo, né, que a gente poderia mandar os técnicos da CETESB montarem deles. Será que é isso mesmo? Olha só o que acontece. Bom, Galileu quase foi para a fogueira quando falou que o Sol não era perfeito, e não é. Nós estamos agora passando por um período de menor atividade solar do século 24 para 25. Então, até mais ou menos 2015, 25, né, nós vamos ter realmente uma redução das temperaturas gradualmente. Em alguns lugares pode ficar um pouco mais quente, algumas vezes podem derreter, não tem nenhum problema disso, porque nada, tudo é igual. Né? Mas, observando o que já aconteceu no meu modelo de mundo, onde eu observo o que aconteceu e comparo e observo agora, qual é o meu prognóstico para o futuro, observando tudo o que aconteceu no anterior com essas informações, a gente está fazendo esse tipo de prognóstico. Então, ele está baseado em informações que passaram. E quais são essas informações? Vocês podem notar aqui desde 1860. Duração do ciclo solar e as anomalias de temperatura. Será que é só coincidência essas duas curvas? Vamos mais. Olha lá, anomalia de temperatura no ar, no Ártico, a parte mais sensível. Curva, né, da variação solar e de temperatura. Embaixo, CO2. Só tomando muita cachaça para achar que essa curva tem a ver do que aquela. Tá? Vamos lá. Essa aqui é uma parte importante que eu gosto de mostrar. O limite inferior da atmosfera da Terra é de cerca de 3/4 como os oceanos. Não tem como entender climatologia sem entender oceano. Não tem. Continente é exceção da Terra. Esses dois entes do estrato geográfico trocam quantidade de massa e energia colossal. Superfície da Terra é o mendigo do planeta. É aquele que recebe assim um pouquinho. Tá bom, né? Nós só estamos brincando de planeta. Aí tem um negócio aqui chamado continente, joga um pouquinho de umidade para eles. Essa umidade, essa esmolinha já faz todo o estrago que vocês possam imaginar, com aqueles 4%. Tá? Aqui a quantidade é imensa de energia. Então notem que o que acontecer nos oceanos deve refletir no clima. Olha uma outra comparação interessante. Número de manchas solares dando de novo a atividade solar e a temperatura da superfície dos oceanos. Será que também é só coincidência? Lembrando, o Pacífico é 1/3 do planeta. São 120 graus de longitude. Para ele não interessa se é verão ou inverno, porque o Sol está lá bombardeando de radiação. Então, se o Sol varia, o Pacífico deve variar também. Olhem só, uma coisa muito recente, a oscilação decadal do Pacífico. Anos 20, mais frios, o Pacífico apresentando um padrão um pouco mais frio, meio homogêneo, mas um pouco mais frio. Anos 30, 40, Pacífico mais quente. 60, 70, 80, Pacífico frio. Virada do século 20, Pacífico quente. Agora tudo indica que ele já está fazendo o seu novo shift de mudar para a parte fria. Por isso que a gente está falando, olha, deve acontecer alguma coisa que esfriar o clima da Terra. Ninguém vai vender produto para vocês por causa disso. Olha só o vulcão Puyehue, né? Um vulcão, olha a pluma vulcânica, o que faz? Como lança, né, particulado direto na estratosfera. Aqui foi dia 4 de junho de 2011, resposta negativa. Então o vulcão ainda é uma incógnita, você nunca sabe quando ele vai entrar no clima. Agora eu entrei.
nós temos 550 vulcões ativos no planeta Terra. 3 desses que entram em erupção já muda o clima dos próximos 2, 3 anos. Nuvens, pessoal. Nuvens são sensacionais. Controlam de 1/4 a 1/3 do balanço de energia do planeta, tanto do que entra quanto do que sai. Nuvens são coisas maravilhosas, porque elas vão apresentar 9 gêneros diferentes, né, diversos formatos, olha só, cobrem vastas áreas, muito maiores do que as cidades. Né? Olha só, aqui apresentam diversos tipos de estruturas, nuvens muito mais verticais, nuvens muito mais horizontais. E o que nós conhecemos em nuvens? Nada. Então, na climatologia, nós não conhecemos, nem na meteorologia, fala que conhece, não conhece nada. Não conhece nada sobre um ente meteorológico que controla 1/4 a 1/3 do balanço de energia da Terra. Então, por que não acreditar nessa história? Podemos usar, inclusive, informações do próprio IPCC. Notem só que a contribuição do gás CO2, que eles vão chamar de efeito estufa, né? 210 gigatoneladas é o fluxo anual, 90 são dos oceanos. E essa estimativa ainda tem um erro de 20% para mais ou para menos, que isso dá 40 giga para mais ou para menos. Quem que vocês acham que é isso aqui? Nós, seres humanos. 4,1 gigatoneladas. Nós somos 10% do erro da estimativa. Insetos emitem mais CO2 do que os seres humanos. Um vulcão daquele vale toda a atividade humana de um ano inteiro. Um vulcão que entra em erupção. É óbvio que essa imagem é um helicóptero que está pulando. 510 milhões de quilômetros quadrados é a superfície da Terra. Isso aqui são os oceanos. Em proporção, é um jeito didático, inclusive vocês, se forem dar aula, vocês podem pegar as áreas e fazerem assim retângulos e apresentar para os seus alunos, para eles entenderem essas proporções. Os oceanos, pessoal, excetuando os últimos 5 anos, olha só, então já está apresentando o shift do Pacífico, excetuando os últimos 5 anos, eles se elevaram em média, naquelas oscilações, 0,45 graus Celsius. E o que isso interessa, professor? Interessa que quando os oceanos elevam suas temperaturas, a solubilidade dos gases é inversamente proporcional à temperatura da água do mar. Então, eles emitem o gás para a atmosfera. Então, se eles estavam se aquecendo, o CO2, na verdade, saiu dos oceanos. A própria estação de Mauna Loa, no Havaí, estava querendo medir qual era a contribuição do Pacífico nesta série. E aí, né, a elevação encontrada desde 1958, quando começam, na verdade, as medidas, em 57 se instala, em 58 começam as medidas, é muito suspeita, porque sai de 33 e vai para 38, 0,05%. Notem que, se a gente pegar aqueles 4,1 gigatoneladas e fazer a proporção, esta aqui seria a quantidade que nós emitiríamos. 3 zeros amarelos são os 3 números que vocês estão vendo ali. Depois eu tenho um zero azul e depois nós aparecemos. 9, 7, 9. Ali, teoricamente, estão 7 bilhões de pessoas no planeta. Se eu multiplicar as emissões por 10, ou seja, imaginando que nós temos 70 bilhões de pessoas no planeta, eu chegaria no zero azul e, portanto, ainda não teria alterado esse número. Todo mundo viu? Precisaria ter quanto? 100 vezes a população do planeta para começar a cogitar a hipótese que nós alteramos este valor. Ficou claro para todos as informações do que aconteceu aí no mundo? E será que os dados de Mauna Loa são tão confiáveis assim? Essa aqui é a ilha de Mauna Loa. Então, quando aparece essa curva aqui no mundo cético, é chamada curva da cobrinha, né? Começa lá com as medições de 58, né? Sempre ascendente, né? Subindo. As medições são tiradas por espectroscopia de infravermelho, é chamado método indireto. Você pega uma amostra de gás, passa o raio infravermelho, mede do outro lado e vê quanto que deu das combinações dos gases. Notem que, na verdade, as medições de CO2 precedem Mauna Loa. 57, 58 começa a Mauna Loa, mas Spitzenkofer, que é a medida direta e química, não é indireta, é direta e química, vem de 1820. E vocês estão vendo algumas coisas esquisitas nessa curva, né?
Vamos comparar as duas. Opa! O IPCC usa 57, 58 aqui, né? E faz um prolongamento pegando uma única medida lá embaixo no começo da curva. Já Bittencofer, o que vocês estão notando aqui? Que a atmosfera da Terra nos últimos 200 anos já, inclusive, passou, né? Já passou os 440 várias vezes, uma vez, duas, e outras vezes também muito mais elevados. Nossa, não tinha nenhum processo mega industrial no começo ali de 1800 alguma coisa, né? Então por que será que o IPCC cancela essas informações todas? Porque vai desmascarar. Então, o IPCC fala assim, olha, a partir de agora só valem os métodos infravermelhos, indiretos, e olha só, ele nunca foi validado com o método químico. Em ciência, não tem problema de você abandonar um procedimento desde que você diga por quê e valide um novo processo. O próprio infravermelho frio, quando eles pegam a amostra do ar, eles não separam os outros gases. Então, ali tem água, tem ozônio e tudo mais que interagem também com o infravermelho. Então, você tem uma amostra contaminada, né? Só poderiam valer se você removesse e realmente tivesse só CO2 lá dentro. Em um vulcão do lado da estação, 82% dos dados têm que ser jogados fora e só usa 18% para a estatística. O próprio relatório 3 do IPCC, chamado TAR, abandona o Bittencofer. Não, as medidas nunca existiram. O Ian Plinger vai dizer o seguinte, a contaminação selvagem dos dados brutos, qualquer tendência que se queira demonstrar, será demonstrada. Nas publicações, grandes variações naturais de CO2 foram removidas dos dados, que nós mostrei para vocês, por edição para produzir uma curva ascendente, mostrando a crescente contribuição humana desse gás. Então, curiosamente, o IPCC fala, olha, só vale a partir de agora o infravermelho, né, a medição indireta. Aí pergunta-se para o IPCC, mas então como é que você consegue colocar uma medida pré-industrial de 1820? Nós usamos Bittencofer. Muito conveniente. Quando serve, né, o método vale. Todo o resto da curva não vale. Quando você interroga isso, o IPCC simplesmente responde por silêncio. O efeito estufa é sensacional, é o meu preferido, né? Porque eles acham que a atmosfera da Terra é isso, a casinha de vidro, onde entra a radiação solar, nas ondas curtas, sai sim radiação infravermelha pelo vidro. Existem vários tipos de vidro, alguns deles conseguem bloquear o infravermelho, mas a maior parte deles deixa passar. Experimentos já foram feitos com cristal de quartzo, mostrando inclusive que saia toda a radiação e nem assim conseguia-se criar esse efeito estufa. O que acontece ali dentro é que você bloqueia a dinâmica de fluidos. O ar que fica quente não vai embora. Quer fazer o experimento com você? Entra dentro do carro, fecha a porta, vidro e fica lá no sol meio-dia. Gostoso, né? E quando você abre o vidro, o que acontece? Na hora, por quê? Você libera a dinâmica de fluidos. Então, quando o agricultor quer fazer a estufa, porque ele quer fazer o quê? Lembra aquele negócio dos indeterminantes, né? Não consigo determinar as coisas porque não tenho controle. Quando você põe tudo dentro de uma casinha de vidro, você quer o quê? Controlar o ambiente. Aqui, ó, estamos controlando o ambiente. Lá fora está horrível, aqui dentro está quentinho. E se tivesse um mau calorzão lá fora, vocês fariam aqui dentro? Não aconteceu nada, né? Por quê? Você minimizou, fez o seu microclima. Tem um microclima no seu sapato. Você põe o sapato, até está quentinho. Certo? Você controla esses elementos, que são pouquinhos elementos. Né? Não acontece isso na atmosfera da Terra. Os resultados são incertos, porque você não bloqueia a dinâmica de fluidos. Então, não existe efeito estufa na atmosfera. Isso é uma coisa simplificada. Quando você pega a literatura dos trabalhos, vinha com aspas, o cara queria fazer só uma alusão ao processo, e não de fato, e com o tempo sumiu as aspas e virou uma entidade. Deus, né? Virou um Deus. Efeito estufa é um Deus, gás do efeito estufa é outro Deus, e nós estamos adorando eles. Tá? Então, não existe isso. É a presença de atmosfera no planeta Terra que faz esse efeito de retardo de perda de energia. A energia pode se perder por infravermelho irradiando,
pode se transformar através da evaporação, calor latente, e pode ser feita